Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Gonzalo Plata surpreende Felipe Luiz no Flamengo. Mengão decide futuro de De La Cruz após especulação sobre a sua volta para o River Plate. Gabigol e Flamengo deixam briga de lado por renovação e acordo de 2 anos deve mesmo sair. Arrascaeta revela bastidores do Flamengo e expõe brincadeira com Felipe Luiz. Calma, senão você vai morrer. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito bom dia. Desde que o Felipe Luiz assumiu o comando do Flamengo, o atacante Gonzalo Plata passou a ter mais oportunidades com o manto sagrado. O equatoriano foi titular no jogo de ida da final da Copa do Brasil, na vitória por 3-1 sobre o Atlético Mineiro aqui no Maracanã, nesse último domingo. O camisa 45 marcou seu primeiro gol pelo Flamengo na vitória por 4-2 sobre o Juventude, pelo Brasileiro no último dia 26 de outubro. Após marcar o gol, Gonzalo Plata recebeu uma chance no time titular, pela primeira vez com o técnico Felipe Luiz. Contra o Internacional, o equatoriano começou jogando, mas a sua atuação não foi das melhores. Por conta disso, o Gonzalo Plata acabou recebendo diversas críticas da torcida do Flamengo nas redes sociais. Mesmo assim, o Felipe Luiz surpreendeu e escalou o Plata como titular contra o Galo. E o equatoriano não decepcionou e foi muito participativo. Após o jogo, o Felipe Luiz explicou o motivo pelo qual escalou o Plata como titular na decisão e rasgou elogios ao jogador. O técnico classificou a jogada de 1 contra 1 do equatoriano como determinante. Foi uma escolha tática. Eu não olho nomes e nem idade, olho características e funções. Não vou acertar sempre, vocês vão estar aí para julgar, mas eu vou com as minhas convicções até o final, declarou lá o Felipe Luiz. O Plata fez um bom jogo, entendeu perfeitamente o que eu queria, se entendeu muito bem com o Wesley e com o Gerson, e ele tem um 1 contra 1 muito bom e determinante. Aí eu te pergunto, você está gostando da atuação do Gonzalo Plata até aqui? Coloca aí. O jornalista Rodrigo Matos afirmou que mesmo com a saída do Flamengo, o Jorge Jesus ainda não se desligou do time carioca. Isso porque o treinador do Al Hilal conversou bastante com o Felipe Luiz antes mesmo dele ser efetivado no cargo de treinador do Mengão para a sequência da temporada. O colunista do UOL participou de uma coletiva com o técnico do Al Hilal, que deixou o clube do Rio de Janeiro em 2020, e perguntou para ele sobre a atual situação do treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Fui à coletiva do Jorge Jesus e perguntei sobre a relação dele com o Felipe Luiz e se ele tinha visto os jogos do Flamengo com o Felipe no comando. O JJ disse que falava quase diariamente com o Felipe antes dele assumir o Flamengo e depois disso ele continua assim falando bastante com o Felipe. A renovação do contrato do Gabigol ganha cada vez mais força nos bastidores do Flamengo. Após a sua grande atuação contra o Atlético Mineiro, o assunto ficou ainda mais forte na Gávea. Os gols e a mudança de postura do camisa 99 têm sido importantes para que a diretoria do Flamengo volte a pensar numa extensão de contrato. A ideia já era de uma renovação com ele antes mesmo dessa grande decisão da Copa do Brasil. Conforme informações do portal Bola VIP Brasil, as partes devem entrar num acordo após o fim da Copa do Brasil. A ideia é que eles entrem num consenso em relação ao tempo do novo contrato para 2 anos. Vale ressaltar que desde o início do ano o Flamengo propôs uma renovação contratual por mais 1 ano com aumento de 50% no salário, que foi recusada pelo jogador porque ele queria um contrato com mais temporadas, ou seja, 3 temporadas no mínimo. Os valores nunca foram problema. Agora as partes vão entrar em um acordo por esse vínculo de 2 anos. Após a partida, o Marcos Braz já falou em tom mais ameno que tudo vai se resolver da melhor maneira possível.
O Braz disse: a gente vai deixar a final da Copa do Brasil acontecer para ver como fica. Eu, pessoalmente, já disse várias vezes que gostaria muito de renovar com ele. Eu não sei se vai ser possível. O Gabigol fazer gols em finais e o Flamengo só renovar com ele por causa disso, eu acho que não é de bom tom, afirmou lá o Cartola. Acho que a história do Gabigol, pelo profissionalismo dele, é maior que os 2 gols. Claro que foram 2 gols super importantes em uma competição desse quilate, mas a história dele é muito maior do que isso para uma renovação. O Arrascaeta falou sobre o Filipe Luís. A gente fica feliz de que o começo dele seja bom, porque a gente sabe a qualidade dele, que ele tem. Ele conhece muito bem o elenco e o Flamengo. Então, a gente tem que se doar por ele e pelo clube e saber que ele vai querer dar o melhor para o grupo. O Arrascaeta também ressaltou a mudança de chave que teve em relação ao Filipe, separando a amizade ao fato de que agora ele precisa respeitar a hierarquia. Aspas, amizade é uma coisa e parte do trabalho é outra. Se ele tiver que me tirar de um jogo, eu não vou ficar chateado com ele não. Temos que priorizar o clube. Ele também brincou com uma obsessão do treinador em analisar a evolução do grupo, ao revelar que o Filipe Luís mergulha nos números assim que a partida termina. Eu falei para ele, 2 anos aqui, eu acho que você vai envelhecer uns 5 anos. Acaba o jogo e você fica olhando estatística, como a gente jogou, como é que foi o rival. Chega em casa, toma café, começa a ver o jogo. Eu falei, filho, calma, calma, senão assim você vai morrer, meu filho, brincou o Arrascaeta. Pela 8ª rodada do Novo Basquete Brasil, o NBB, o Flamengo passou por cima do Caxias do Sul e assumiu a liderança do campeonato momentaneamente. A vitória dessa segunda-feira no ginásio do Tijuca Tênis Clube aqui no Rio de Janeiro, por 84-55, foi a 7ª do Fla Basquete, que aguarda o jogo do Minas para saber se vai acabar a rodada na primeira colocação. O time titular escalado pelo técnico Gustavo Di Conte foi Alexei Guideodato, Jordan Williams, Lucas Sievert e Juan Miranda. De ídolo para ídolo. Adriano Imperador e Gabigol trocaram mensagens nessa segunda-feira através das suas redes sociais. Depois do artilheiro do Hexa brasileiro publicar um vídeo no Instagram rasgando elogios ao camisa 99, o Gabriel comentou na postagem e agradeceu ao Didico. Obrigado, nosso imperador, ídolo eterno, escreveu lá o Gabigol, nos comentários da página do Adriano. Na noite dessa segunda-feira, o atacante do título brasileiro de 2029 falou que adora o Gabriel e não escondeu a felicidade pelos 2 gols do camisa 99 nessa final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Eu estou muito orgulhoso de você, você está dando a volta por cima aí, né? E de tantas coisas que você passou. Eu também já passei por isso, eu sei como é que é. Tenha fé, cara, que você é craque, você é ídolo do Flamengo. Particularmente, eu adoro você. Tenha força que essa final aí, se Papai do Céu te abençoar, você vai fazer muitos gols, disse lá o imperador. A grande polêmica envolvendo a premiação da Bola de Ouro de 2024 segue rendendo novos capítulos e pode ganhar uma novidade surpreendente ainda esse ano e pode consagrar o nosso querido Vinícius Júnior definitivamente como o melhor jogador do mundo. Apesar do prêmio entregue pela revista France Football ter sido direcionado ao volante Rodri do Manchester City, o atacante brasileiro ainda assim pode receber uma nova oportunidade de ser eleito como o melhor jogador da temporada. No entanto, em uma outra premiação. Isso porque, além do evento Ballon d'Or, também será realizado o The Best, que tem a mesma finalidade, porém com outro tipo de votação. Enquanto a escolha pelo Rodri foi feita apenas por jornalistas do mundo todo, o The Best é entregue com base nos votos feitos por jornalistas, capitães das seleções e também por treinadores. Considerando o grande número de pessoas no meio do futebol que consideraram injusta a premiação para o espanhol, o novo evento pode ter um desfecho diferente e muito positivo para o Vini Júnior.
sendo essa a última esperança de termos o Vini Júnior sendo coroado como o melhor jogador do mundo em 2024. O prêmio The Best também foi alvo de muitas críticas pela sua escolha na temporada passada. O vencedor foi simplesmente Lionel Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas que, no entanto, teve a sua vitória considerada injusta por muitos e muitos. Ainda sem data definida para a nova cerimônia, com base no que foi a temporada anterior, a previsão é de que o evento aconteça no início de janeiro de 2025. Ou seja, os brasileiros ainda vão ter que aguardar a virada do ano para torcer novamente pelo nosso querido Vini Júnior. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, muito obrigado. Chapéu do Flamengo. Enquanto isso, a diretoria do Mengão já começa a analisar algumas possibilidades de olho na temporada de 2025, especialmente quando se trata de novos jogadores. Até porque existem altas chances de ocorrer uma boa reformulação no elenco do Mengão. Nessa linha, o Grêmio está novamente interessado em Leonardo Fernandes, de 25 anos, que pertence ao Toluca do México, mas que está atualmente emprestado ao Peñarol. É aquele baixinho meio de campo, joga bem. A intenção é tê-lo por um empréstimo com opção de compra. Porém, um balde de água fria pode atrapalhar os planos do Grêmio, tudo porque o camisa 10 foi oferecido ao Flamengo, que analisa a possibilidade de uma contratação, ainda mais sabendo do seu potencial, virando destaque no Uruguai, especialmente na Libertadores. É importante destacar que não há nenhuma tratativa avançada nesse momento, fazendo com que o futuro do jogador siga em aberto, mas com os gaúchos de olho nele e interessados nessa investida para o setor de criação. Em 2024, o Léo Fernandes tem números bem acima da média. São 42 jogos com 18 gols e 16 assistências, tratado como a principal referência dos uruguaios. Vale lembrar que ele já jogou no Brasil pelo Fluminense com o John Arias, mas não teve aí um bom sucesso. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Léo Fernandes para o Flamengo? Aquele mesmo do Peñarol, aquele baixinho? Coloca aí. A torcida do Flamengo foi pega de surpresa com uma possível notícia que o meia uruguaio De La Cruz poderia deixar o Flamengo para voltar ao futebol argentino. Foi especulado pela imprensa argentina que o jogador estaria interessado em voltar ao River Plate porque não estava se adaptando ao Flamengo. De acordo com informações do TNT Esportes Argentina, o De La Cruz não estaria satisfeito no Flamengo e estaria interessado em voltar a trabalhar com o treinador Marcelo Gallardo, que reassumiu a equipe do River Plate depois do seu fracasso na Arábia Saudita. Porém, de acordo com informações trazidas pelo site O Dia e pelo All Sports, o Flamengo está tranquilo quanto a essa situação e decidiu seguir apostando no jogador. A direção do clube vê nele um grande talento e aposta na sua recuperação e que ele volte a jogar em alto nível após se recuperar da lesão. O jornalista Rodrigo Matos, através de publicação no site do UOL, trouxe uma apuração sobre o posicionamento da diretoria do Mengão sobre esse caso aí do De La Cruz. Para eles, isso foi apenas uma cavada do time argentino, mas não existe nenhuma chance desse negócio acontecer, a não ser que eles paguem à vista a multa do jogador, que é de 500 milhões de reais, conforme eles fizeram com a gente na compra do De La Cruz. Quem também deu as caras para falar sobre o caso foi o empresário do jogador, o Francisco Paco Casal. Em entrevista para o jornalista Jonas Stelman, ele revelou que o jogador não pensa em sair do Flamengo. A única coisa que entristece o Nico é não estar podendo ajudar mais, porque ele só quer ajudar, destacou lá o agente. Aí eu te pergunto, você acha que o De La Cruz deve permanecer em 2025 no Flamengo ou ele deve ser negociado? Qual a sua opinião? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra
cima deles, Mengão!